Esse programa, mais uma vez, ele vai falar da cultura do feminino, trazendo essa mulher maravilhosa, ou essas mulheres maravilhosas que fizeram parte de uma arte incrível que é a música, nesse mês de março. Filosofé, Papo Cabeça com Café, Universo Feminino, trazendo as belezas que nós possamos despertar, e que nós possamos despertar realmente esse dom, esses talentos, essa força interna, através dessas grandes compositoras, dessas mulheres incríveis que Ana Cavalcante está nos trazendo. Ana, seja bem-vinda a esse nosso programa, mais uma vez, encerrando essa nossa série nesse momento do mês de março, falando sobre essas compositoras incríveis que você tem trazido para a gente com muita excelência. Olá, olá, Sandra, muito obrigada por essa oportunidade de apresentar essas mulheres, essas pessoas tão maravilhosas, referências para nós todas. Nós não podemos esquecer o passado, é por isso que nós trazemos a história dessas mulheres, porque esse passado nos ensina para que possamos ir corrigindo, cada geração vai corrigindo, vai se relembrando desse divino feminino dentro de cada uma de nós. Então, é muito importante falar dessas mulheres que passaram antes de nós. Essas mulheres que, sem dúvida, sofreram muito. É o que nós vamos falar hoje dessa linda mulher, que ela era muito bonita, a Fanny Zípora Mendelssohn, né? Uma mulher criativa, cheia de ideias, com um dom maravilhoso para a música, e que foi impedida simplesmente pelo fato de ser mulher, impedida a realizar o seu dom natural, que é a música, que era a música. E essa mulher, que sofreu muito, sem dúvida, nos ensina a sermos muito conscientes da nossa época atual. Como nós temos essa... Eu não gosto de falar a palavra sorte, Sandra, porque Sim, a sorte não existe, né? Existe o sim. merecimento, existe uma construção para que essa sorte aconteça, né? Existe, então, que nos traz esse momento que nós estamos vivendo, vamos usar agora a palavra sorte, mas é o merecimento, né, Sim. de um caminho já feito por tantas mulheres e que nos dão hoje a possibilidade de podermos cantar e compor, manifestar, pintar, dançar, ser essa mulher que nós somos de fato. Então, nós temos essa possibilidade hoje, graças a essas mulheres do passado, que trouxeram Sim. essa força para que hoje a gente diga, não, chega, agora nós podemos ser, nos dar as mãos e seguir um caminho de luz, de amor, como foi deixado por Maria Madalena, como foi deixado por esses seres de luz tão lindos que nós temos tanto carinho em seguir os passos, né? Então, hoje eu vou falar dessa mulher, a Fanny. Ô, Ana, antes da gente falar, só para deixar claro aqui para quem está nos ouvindo, a gente está falando de 1800 e alguma coisa, tá? A gente, olha só da onde a gente está trazendo esse legado, né? Então, e além disso, a Fanny, ela carrega um nome muito forte, que é o nome do irmão, que vem junto, acoplado, que é o Félix Mendelssohn, que foi um grande compositor, precoce, inclusive, né? E eles eram irmãos, muito unidos, e valorizavam sempre o trabalho da música, a composição. Nasceu numa família maravilhosa, aquela questão da sorte veio com isso, né? Um pai mega generoso que fazia de tudo para levar para eles educação à altura. Foram 4 irmãos, se não me falha a memória, se foi mais, eu não recordo, mas eles todos estavam muito ligados à arte e tinha esse apoio desse pai. Então, ela Sim, nasceu nesse berço de sorte, como a Ana trouxe, esse berço de ouro que proporcionou um incentivo à arte, principalmente à arte da música. Teve outros também, mas a arte da música foi muito legal. Ela era mais velha do que ele, né? Ela nasceu primeiro, era 4 anos mais velha que ele, e ela veio 3, 4 trazendo, anos velha. né, 3, 4 anos mais ou menos, né? Ela veio trazendo essa bagagem incrível para
a contribuição da música pelo lado desse feminino nessa época onde a mulher era desvalorizada. É legal a gente falar isso, né? No que a gente fala, parece que a gente está falando de 2026. Não, a gente está indo para lá para trás, né? Ela está trazendo 1800. O Mendelssohn nasceu em 1809, né? Então, lá na Alemanha, então é uma outra história, né? Então a gente vem trazendo uma outra cultura, uma outra bagagem, mas muito pioneira dentro do nosso assunto. Agora, é interessante, Sandra, lembrar que a mulher só entrava nessa linha criança e para poder dar uma educação aristocrática de que a mulher precisava saber a música, a mulher precisava saber o bordado, a mulher precisava conhecer a pintura. Então, a mulher era dirigida para ela também aprendia línguas para fazer bons casamentos. Então, é muito interessante falar a sorte que nós temos hoje, em 2026, de olhar para trás e ver quanto essas mulheres sofreram por terem sido caladas, porque eram mulheres. Porque elas só tinham toda essa educação para poder casar bem. Mas não tinha, a ideia não era de que ela fizesse uma profissão. A ideia não era de que, né? Você queria me perguntar? Ana, na realidade, a gente tem que entender que aquele século, ele foi um século muito, como a vida, né? Como a cultura sempre foi o masculino, socialmente falando, que era o dono do poder. Mas naquela época, como você está trazendo, elas realmente elas eram educadas para isso, né? Para poder casar bem, né? No caso deles, eles já iam casar mesmo, porque viviam dentro da aristocracia, né? E a pintura foi uma das coisas muito fortes na vida dela, como do irmão, e também a literatura. É interessante saber que elas escreviam muito bem, sabe? Ela, então, ela era muito dotada, né, nesse quesito literatura, como era dotada na música. E aí eu fiquei pensando, sabe, a gente vai falando, você está falando, eu fiquei pensando, nossa, um momento tão difícil. O que sustentou essa mulher para poder ficar bem? Porque, no fundo, elas acabavam ficando bem, salvo algumas, tá? Mas o que levou essas mulheres a poder sobreviver a essa época, né? Aí eu estava pensando, você está falando, eu estava pensando, eu trouxe uma máxima agora na minha mente, que eu acho que foi meu conceito pessoal, tá? A arte pura. Então, eu acho que essa arte, que naturalmente via como dom, ela foi sendo desenvolvida apesar, estou falando no sentido do feminino, mas ela trouxe um equilíbrio para que essas mulheres se dedicassem em algum momento por essa arte e passassem o cetro, vamos dizer assim, para o masculino. Algumas se revoltaram com isso, né? Mas tiveram outras que aquilo era muito natural, casou, teve filho, aquilo foi acontecendo, abriram mão da música porque não era valorizada na época, porém, era como se a música estivesse tocando dentro delas, o equilíbrio, a harmonia, e ali elas puderam desenvolver uma cultura não tão dolorida, apesar da rejeição dessa cultura, que era a cultura do feminino. Sem dúvida. Como a arte é importante, Ana. A arte é muito importante, a arte cura, a arte abre o mental, apesar de que, embora eu também concordo com você, que talvez tenha sido essa força que essas mulheres tiveram, que fazer arte limpa, fazer arte desenvolve, fazer arte dá coragem, fazer arte traz a fé, né? Arte da existência, né, Ana? A arte da existência. Mas elas, apesar de tudo, elas se sentiam muito frustradas. Elas trazem muito doloridas. É porque tinha que continuar a vida, então casava, tinha filho. Não que elas tivessem esquecido. Elas tinham aquele dom que foi apagado. Então, isso é muito importante a gente entender que a vida dessas mulheres não era uma maravilha só porque elas não podiam fazer profissão, elas tinham de qualquer forma como viver, como em sociedade, mas elas tinham que se adaptar a uma sociedade vazia, elas não se preenchiam
dessa força criadora que elas traziam nelas. E isso trazia para elas, como a Fanny, que ajudou muito o irmão a compor, quando ela foi proibida pelo pai de continuar compondo, ela Sim. decidiu ajudar o irmão. E depois o próprio irmão, quando o pai faleceu, o pai sumiu, o próprio irmão dizia que ela era mulher suficiente para não seguir a carreira de um homem. Mas será que essa mulher foi feliz? Será que essa mulher se realizou? Será que essa mulher que não tinha voz realmente entendeu e tocava para os amigos em casa, tocava com os filhos? Será que essa mulher realmente foi feliz? Isso é uma questão só porque ela tinha um marido que provedor, que trazia para casa o que ela precisava? Eu acho que isso é uma questão porque a mulher não tinha na época, aqui na Europa, a mulher não herdava. Quem herdava era o homem. Então ela casava e era o marido que herdava. A mulher não era proprietária de nada. A mulher, ela era aquela que seguia o homem. Quando tinha 2 irmãos ou 4, os irmãos homens herdavam a casa, a fazenda, as propriedades, mas as mulheres não herdavam absolutamente nada. Então, esse tipo de comportamento antigo, eu acho que nós temos que ter isso muito claro em mente, que a nossa felicidade hoje é graças a muito sofrimento de mulheres que ficaram caladas no passado, né? Ô, Ana, deixa eu só Apesar do colocar alguma bem que coisa. faz a arte, apesar do bem que traz a arte, graças a Deus elas faziam arte, porque muitas que a gente não fala se É, suicidaram, né? o que eu quero te falar, tem várias, né? É, Virginia Woolf, na literatura, foi uma coisa muito forte na vida da gente, né? Que é uma arte, né? E ela fazia poesia, era maravilhosa. E é, várias outras na pintura, né? Camille Claudel, a gente tem um monte de gente que realmente houve essa frustração. Porém, eu acho que o foco daqui, quando eu falei da questão que a arte cura, não era uma coisa consciente, sabe? Porque essa sociedade, ela já vem muito imposta desde a época do Cristo. exato, Ali era muito ruim, era muito é, pior. Então, inclusive, as mulheres nem tinham sobrenome. Elas exato, cuidavam dos exato, filhos até uma determinada idade, depois passava para o homem para que a educação continuasse através do masculino. Isso aí, gente, olha, a gente está falando século I, tá? Então, olha só quanto tempo para o que veio nessa. Então, acho que a gente teve nichos muito fortes, onde, inclusive, o mestre ele já praticava uma arte, que Maria Madalena nos traz, a arte da meditação. exato, Não para poder curar, mas para poder se preencher de energia para dar força para seguir. Então, quando eu quis absolutamente, colocar isso, eu vou até abrir um pouquinho, porque quando eu quis colocar isso, eu quis falar nessa consciência de preenchimento. Agora, frustração, felicidade, claro que elas não iam estar, porque elas eram, como você trouxe, elas foram caladas o tempo inteiro. é, Mas a arte, ela preenchia um lado para que não ficasse pior, exato, sabe? Então, por que que eu quero trazer isso? Porque hoje a gente continua na mesma história, com uma sociedade ainda reprimida, a nível de cultura do feminino, a gente está aprendendo a ter voz, se colocando a ter voz, e quando a gente se dedica a qualquer forma de arte, a gente coloca para fora as coisas ruins, vamos dizer assim, os bloqueios ruins, e minimiza um pouco a dor interna para que a gente tenha força de continuar e levantar a bandeira de liberdade. sem Então, só dúvida, para poder colocar, porque realmente a infelicidade e a frustração, elas foram muito fortes, como você trouxe, como a gente trouxe agora, mulheres se suicidavam. Então, era complicado, né? Porque não dava conta, né? Daquele peso que elas tinham que carregar. Mas a arte, inclusive o seu trabalho é arte. Quantas mulheres você ajuda através da arte para desbloquear o chakra laríngeo? E para poder ter voz. E para que você chegue até ali, você faz todo um caminho, que nem Madalena fez. Você faz o caminho da meditação, você faz o caminho da fortificação do centro de forças, você faz o caminho da meditação, falando mais uma vez, você vai seguindo um caminho até você chegar aqui. Então, você desbloqueia a mente, você abre e dissolve as energias mal qualificadas desse emocional no coração, e aí abre a voz. Então, gente, primeiro, eu estou colocando aqui, a gente está trazendo Fanny,
está trazendo a Ana junto, contando isso para a gente, para mostrar também para vocês o que é que ela faz na Casa do Abraço Maria Madalena. Ela não está aqui só para poder falar das grandes compositoras do passado, dos grandes pioneiros que deixaram o legado. Ela está aqui mostrando para vocês que esse legado faz parte da vida dela, tanto que ela é terapeuta de voz. Vai contar para vocês aonde ela chegou hoje, inclusive através dessas referências pioneiras das grandes compositoras do passado. Eu acho que é bem legal a gente falar isso, sabe, Ana? Porque Sim. elas têm que entender que quando você fala sobre voz, instrumento de cura, não é que vai curar, ele vai minimizar danos que já existem, trazendo infinitas possibilidades de expansão e de projeção. Exatamente. A voz, ela é um instrumento tão completo que, enfim, é maravilhoso. Eu amo demais. Quando eu vejo uma pessoa na minha frente aprendendo a respirar como se deve, porque a respiração já traz o alívio de ansiedades, a boa respiração, mais a boa palavra, a palavra santa, a palavra correta, a palavra abençoada. A gente precisa tanto, Sandra, aprender a falar palavras abençoadas, palavras que a gente possa manifestar no dia a dia, tudo que nós fazemos, abençoando, trazendo um olhar de solidariedade, trazendo uma expressão que vem de dentro, e essa voz vai se libertando aos pouquinhos. De fato, a mulher ainda traz esse chakra laríngeo muito bloqueado, mas aos pouquinhos nós estamos aprendendo a falar a palavra certa. E isso que acontece com a Fanny ainda acontece de fato no nosso mundo, Sim. né? Ainda tem muita mulher que sofre essa repressão. Isso é muito importante a gente falar, sabendo que a arte vai sempre trazer a conexão. Aos poucos a gente se conecta, aos poucos a gente compreende que existe uma outra energia, uma outra força que fala, que vem de dentro, que vem da força divina. E nesse momento a gente fala a palavra correta, que deve ser falada, deve ser... Você falou uma coisa fantástica aí, da palavra santa. A palavra santa, ela é vibração de evolução. Exatamente. Por isso você treina com as pessoas a poder projetar uma frequência positiva e as palavras saírem positivas, né? Exatamente. A gente está trazendo aqui essa ligação direta desse programa com a arte, com a voz, com o seu trabalho como terapeuta, que é seríssimo, porque, sabe, Ana, a gente está desmistificando essa questão de que, eu não vou aprender, vou fazer o que com a minha voz? Nossa, você vai fazer tudo, porque para você pegar a voz como deveria, como a Ana trouxe aqui, voz santa, santa no sentido de uma frequência elevada, você tem que entrar num caminho. Um caminho que é um passo a passo, até quando você desbloquear um centro de força seu, que é o que a Ana faz, aí a sua voz pode sair clara, direta, objetiva, e com o instinto, com a força, com o poder da liberdade. Aí você pode entender o que você veio fazer aqui, aonde você quer se colocar, para lutar por uma cultura, ou ser referência de uma cultura. Né? Foi o que elas fizeram com a arte. Exato. Elas falavam através do som. Exato. Não precisavam se expressar, porque não tinha voz na época, né? Elas falavam através da música delas. Por isso a arte cura realmente. Ana, Fanny, o que ela contribuiu para a gente? Então, ela teve na vida dela um casamento muito feliz. E o marido dela... A gente tem foto dela, Ana? A gente tem foto dela para a gente citar. A gente tem foto? Por favor, e aí você vai falando, a gente vai vendo essa... Ai, olha que chique ela era, que elegante. Ela não era linda? Linda! Ai, que linda! E ela se casou e o marido dela deu força para ela continuar tocando piano, para continuar compondo. Então, eles viajaram, eles saíram do país natal e foram para a Itália. E na Itália, ela, de fato, conheceu muitos grandes músicos, principalmente Charles Gounod e Hector Berlioz, que são dois franceses,
que deram todo o apoio para essa mulher continuar cantando, tocando, compondo, fazendo sua música e mostrando sua música para o mundo, né? Ela tinha era uma mulher de inteligência superior, palavras de Charles Gounod, né? Então, ela voltando para Berlim, a um certo momento, ela se dedica a pequenos concertos em casa, porque em Berlim ela volta aquela problemática de não conseguir, ela fica viúva, né? E aquela problemática de não poder fazer a carreira, quando que na Itália ela tinha essa abertura. Então, ela faz pequenos saraus, ela faz pequenos concertos em casa, e o irmão se apropria claramente, ele mesmo falava, ele se apropria de certas composições da irmã, e quando ele toca essa música, ele tem a dignidade de falar que aquela música era da irmã dele. Então, isso é uma coisa boa, positiva, que o irmão fez por ela. As suas músicas foram publicadas com todo o incentivo em 1846. Ela tem um AVC, quer dizer, um derrame cerebral em 47, onde ela deixa essa vida, esse mundo, né, aos 41 anos de idade. Então, essa mulher que escreveu mais de 250 melodias para soprano e piano, e mais de 100 peças para piano. Nós podemos ouvir uma pequena apresentação. Você pode colocar, Raila, por favor? Nossa, que lindo, lindo. Olha, Sabiana, eu tenho uma coisa que é muito interessante. Eu acho que nós temos, né? Nós que gostamos de música clássica, quando a gente começa a ouvir uma música, a gente fecha os olhos para a alma sentir. Eu acho que a música de Fanny, ela traz muito, ela conta a história de que ela era, né? Ela fala realmente como nós falamos. Ela tem um movimento muito bacana, que é um movimento de vida, é um movimento de uma série de questões, mas ao mesmo tempo ela passa por fragmentos de lamentos. Então você vê que tem alguns pedacinhos dela que ela vai dando né, uma baixada de bola, assim, mas ela logo em seguida ela sai como se a alma estivesse falando, dizendo, vamos embora, continua, não desiste não, porque as coisas vão funcionar. E é muito lindo, é diferente, né? Mas ela não é tão igual às outras compositoras, mas eu senti muito isso nela. Contar a história através da arte, através da música, para minimizar danos de muitas frustrações internas.
Será exato. que procede o que eu estou falando ou eu viajei aqui na alma? Completamente, Sandra. Ela tem uma alma tão profunda, e essa profundidade que a gente sente nessa música com essa leveza do feminino, que o piano é um instrumento que eu gosto muito, e a mulher traz essa leveza, sempre quando a mulher toca, ela tem uma diferença muito grande do homem que toca com aquela energia masculina, e a mulher toca com aquela leveza, e como a compositora, ela é feminina, ela traz aquela suavidade, mas como você diz, com esse lado melancólico, com essa dor que ela sente, mas ao mesmo tempo ela, ops, levanta de novo e como uma borboleta que toca uma flor e continua, e ops, levanta, voa e vai para uma outra fase. É muito profundo, eu acho, a música de Fanny. Sandra, hoje sendo esse último dia dessa apresentação dessa série, dessas mulheres, eu trago aqui para a gente, para as mulheres atuais, eu gostaria de deixar essa certeza de que nós temos essa força infinita dentro de nós. Fazer uma arte, fazer uma expressão, trazer uma expressão para fora de si, mostrar sua alma, é muito importante, porque não é só mostrar, mas é largar algo de dentro de nós. Pode ser uma alegria, pode ser uma tristeza, pode ser uma coisa, uma vontade de voar, como pode ser esse caminhar na praia, pode ser, a gente tem tantas imagens maravilhosas com a arte, tanto a pintura, quanto a dança, quanto a música, quanto os instrumentos ou a voz, e quando a gente pratica, depois a gente fala com essa mesma profundidade que a gente ouviu o artista da cena você vai para um teatro, quando você sai, você olha as pessoas, está todo mundo feliz, porque alimentou a alma de algo. Então, a arte é muito importante. Então, é por isso que as crianças deviam ser incentivadas a fazer arte nas Sim. escolas, desde pequenas cantar, desde pequenas soltar essa expressão que vem dentro de cada um de nós, meninos e meninas, essa expressão que existe, e a gente tem que dar voz a essa expressão. Então, eu tenho todo esse respeito por essas mulheres. Gratidão, gratidão. Não, inclusive você está trazendo uma coisa que procede muito no ditado popular: quem canta, seus males espanta. Então, é Exato. verdade. E olha, eu quero trazer até uma coisa também para a gente começar a pensar nesse século. Nós somos energia. Você vê, Fanny Mendelssohn, ela desencarnou muito cedo, com 41 anos. Ela foi guardando dentro dela todas aquelas frustrações que ela não tinha voz para falar. E É, aquela evolução, aquela ebulição, ela ficava dentro dela, movimentando e guardando aquelas frustrações, aquela água estagnada, ela ia ficando dentro dela. Até que o sangue, ele entrou, ele ferveu totalmente lá dentro e aquilo foi subindo, uma forma de colocar para fora, só que de uma forma a nível de patologia. Então, ela foi é, por conta disso, por guardar. Mais uma vez, a gente trazendo essa questão de que voz, o instrumento de cura, procede totalmente nesse século XXI, para que a gente não deixe o nosso sangue quente, que a gente não consegue abrir e falar, fazer com que as patologias venham e a gente, de repente, por mais que calma fora, lá dentro está em evolução, a gente possa desencarnar de uma forma precoce, por conta exato, de estar tampada aqui. Eu sei que não é o momento, talvez, de falar sobre isso, mas é o momento da gente deixar isso para poder avaliar pela própria história da família, sabe? Para exato. ver o que é importante para mim, né? O que tem a ver comigo. E só uma coisa que eu também queria colocar, Ana, aqui a família não foi tudo também um mar de rosas. A procedência da família era judia, tinha um processo, eles tiveram que sair correndo para poder, É, inclusive mudaram de nome, exato, sobrenome, para poder não ter problemas, né, na época. Mas era uma família de músicos, exato. né, que o Félix e a Fanny, eles eram compositores. Aí tinha a Rebeca, que cantava. Aí É, tinha o Paul, que tocava violoncelo. Então, e era incentivado por esse pai abonado, e que era muito generoso, e incentivava, claro, para o homem,
que pudesse ser o provedor através da arte, dessa arte. A gente Exato. está falando de uma coisa muito complexa, né, Ana, mas de uma coisa que naquela época, aquela era, ela foi muito de grandes compositores e compositoras veladas por conta da sua cultura. Mas elas Exato. contribuíram para o mundo se tornar ou passar um pouco menos pior pela essa evolução que hoje a gente está passando na transição planetária, mas não tem arte para sustentar. E aquilo Exatamente. que você falou, o incentivo da arte para as crianças da Nova Terra é tudo, porque elas vão trazer essa sensibilidade, elas vão poder colocar notas vibratórias elevadas no planeta para que ele se transforme num planeta melhor, numa nova dimensão. Ana Cavalcante, você quer deixar uma mensagem muito especial para a gente encerrar nossa série, que eu gostaria de fazer 500 mil, vamos até pensar nisso, porque é tão bacana. É. Então, você gostaria de deixar, finalizar com as suas palavras, as palavras da alma de uma grande cantora lírica que traz a beleza de toda essa sensibilidade da arte dentro de si. Gratidão, Sandra. Eu quero só agradecer. Como é bom falar sobre essas mulheres. Um dia, talvez, a gente faça até, eu te proponho, não sei, de um programa falando sobre como a mulher foi calada para cantar. Isso é Sim, muito interessante, mais uma outra vez. Mas hoje eu agradeço a cada uma delas, porque cada uma deixou um pouquinho do aprendizado para hoje. Cada uma trouxe um pouquinho de esperança para a mulher atual. A esperança, aquela certeza de que nós continuarmos nos conscientizando de que, como você falou, somos energia e de como é importante a expressão, a voz, como é importante a energia que vem do fundo da alma, que ela saia para que, como você disse muito bem, não fique estagnada essa água dentro de nós, que ela possa se expressar no mundo, que ela possa se realizar no mundo. Então, eu desejo para a mulher, para essa mulher atual, confiança, força, fé. Nós estamos a caminho, estamos caminhando e estamos sempre buscando dentro de nós energia suficiente, junto com essas mulheres maravilhosas, continuar nesse caminho de luz tão bonito que é essa experiência de vir à Terra vestida nesse corpo de mulher atual. Gratidão, Sandra, gratidão. ó, eu só agradeço você estar aqui nessa caminhada, nessa transição planetária junto conosco na Casa do Abraço Maria Madalena e no Filosofia para a Cabeça com Café. O Filosofia para a Cabeça com Café, ele vai resgatando coisas, inclusive uma palavra que você acabou de falar que Fanny fazia, que eram os saraus. Ela fazia sarau. E a gente resgata, a filosofia apresenta saraus uma vez por mês online. E a gente está resgatando isso. Não é só um sarau de música, mas é um sarau de arte, onde todas as formas de arte vão estar expressadas em cada sarau, com uma convidada, com uma energia, com toda essa vibração para a gente poder se curar. Mas não se curar no sentido de estou aqui fazendo terapia, não. Se curar no sentido de cada vez que a gente fala de arte, cada vez que a gente apresenta arte, seja pintura, literatura, música, teatro, o que for, nós estamos distribuindo glóbulos de vitalidades e de elevada frequência para que a gente possa transformar no. Então, o sarau é importante estarmos juntas, porque juntas formamos uma egrégora de muita força, de muita luz, não só para nós que estaremos lá, mas para o planeta Terra, que é a nossa meta multidimensional. Ana Maravilha. Cavalcante, gratidão. Gratidão, gente, ao Filosofia para a Cabeça com Café, essa consciência, que nós não somos um programa, nós somos uma consciência de luz, um ponto de luz para a sua alma. Até o próximo programa, que nós possamos estar juntos em continuidade, falando dessas belezas que só a arte pode nos trazer. Gratidão, gratidão. Até a próxima. Gratidão.